pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Carolina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os lançamentos literários do mês que mais me chamaram a atenção. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar linkado aqui nos cards a playlist em que eu venho aqui conversar todo mês com vocês sobre os lançamentos aí, os livros novos que estão chegando, que mais me despertaram interesse naquele mês. É um quadro mensal que eu adoro fazer, porque a gente assim, troca ideias, nós conversamos, uma troca de expectativas ali colocadas nesses novos lançamentos aí, né, novos livros que estão surgindo no mercado, mas lembrando sempre, eu gosto sempre de frisar isso, né, porque novos inscritos chegam por aqui e talvez vocês tenham me conhecendo nesse vídeo, nesse canal por esse vídeo, então aqui não é uma seleção de todos, ou seja, eu não estou mostrando para vocês todos os lançamentos, sim aqueles que me despertam interesse de acordo com o que eu gosto de ler. E olha que eu sou uma pessoa que me permite conhecer bastante coisa, apesar de eu gostar de ler mais clássicos, mas eu gosto de dar aquela olhada assim, olha, isso aqui pode ser interessante, vai para a lista de desejados, talvez, então é isso que eu gosto de conversar aqui com vocês. Então pode ser que algum lançamento bem interessante pode ter passado despercebido também, então se esse seja o caso, então vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Vai ser ótimo fazer essa troca com vocês. Eu amo quando isso acontece. Então, se eu esquecer de alguma coisa ou achar que assim, poxa, Carol, essa ali era a sua cara, poxa, você já viu que tem esse lançamento? Podem comentar à vontade aqui. E todos os livros que eu citar vão estar todos detalhados aqui no box de informação. Tem todos os links, tá? Eu deixo tudo bem completinho aqui pra vocês e comprando com o meu link vocês me ajudam bastante. É claro que sempre quando temos lançamentos ou pré-venda da Antofágica, eu começo o vídeo falando sobre elas. Sim, nós temos aqui uma pré-venda de Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, um livro que eu gosto demais, de um escritor também que eu gosto bastante. E eu super recomendo já pra vocês, principalmente ser antofágica, e esse aqui é o melhor momento, um dos melhores momentos para você fazer aquisição. Se você gosta de colecionar os livros da Antofágica, gosta desses clássicos, eu adoro as edições da Antofágica. Tem vários vídeos aqui no canal em que eu mostro vários detalhes dos livros que eu tenho. Eu sempre digo isso pra vocês, eu sempre esqueço, mas eu prometo que eu vou fazer um novo vídeo daqueles, mostrando a minha coleção atualizada, né, porque acho que deve ter uns 2 anos que eu já fiz aquele vídeo, mas se você não assistiu, vale a pena aí dar uma olhadinha, vou deixar linkado aqui nos cards, tá bom? Em que eu mostro em detalhes a coleção até o momento que foi gravado o vídeo, na época, né, que eu tinha. Então eu falo de algumas curiosidades sobre as publicações, então caso você ainda não tenha nenhuma edição da editora, vale a pena você conferir. Mas aqui nós temos a publicação de O Retrato de Dorian Gray, um grande clássico da literatura e que realmente foi um contato assim incrível, né? Fora que esse livro aqui tem toda uma história relacionada à censura, né? Então que esse livro foi ocorrendo durante a sua publicação, durante os anos, uma autocensura feita pelo próprio Oscar Wilde, né? E também censuras da época, né, em que ele tinha que ser publicado, né? Então isso a Antofágica ele explica bem aqui, ó. Publicado em livro pela primeira vez em 1891, o Retrato de Dorian Gray levou seu autor à prisão após um processo judicial sobre moralismo e obscenidade. Já no século XXI, descobriram-se versões anteriores à do livro, dando início a outro debate acerca de todas as versões da obra. A edição da Antofágica traz o texto de 1891 com notas de rodapé, comentando o processo de escrita do autor ao longo de todas as versões deste clássico, que é um dos mais amados e analisados da literatura mundial. Então eu vi um post da Antofágica dizendo que não existe ainda como você bater o martelo qual é aquela versão não censurada e censurada. É muito tênue, assim, não é que não existe, é muito tênue essa linha de você determinar, tá bom? Então fica aí pra vocês, se vocês quiserem pesquisar direitinho, é só você conferir o link aí do livro que tá aqui no box de estimação, tá? E a ideia aí é a sinopse pra quem não conhece a história. Até onde você iria em troca da juventude eterna? Rico, jovem, extremamente atraente, Dorian Gray está no auge de sua vida. Mas quando torna-se inspiração para o pintor Basil, a ponto de ganhar dele um retrato, algo imediatamente se transforma. Perturbado pela consciência do envelhecimento, faz uma espécie de barganha para que a pintura carregue o peso da idade enquanto sua própria juventude se mantenha preservada. Entregue a liberdade do prazer e da satisfação de todos os seus desejos, Dorian Gray passa a viver uma vida secreta, embora os olhos do conservadorismo inglês seja visto como um homem de moral intocada no submundo londrino, deixa-se levar por um hedonismo extremo, envolvendo em relações violentas e com um distorcido senso de ética que degradam apenas o retrato.
polêmico, o retrato de Dorian Gray carrega não somente análise de uma época, mas também uma profunda crítica à sociedade, ao moralismo vitoriano e, sobretudo, o desejo de uma juventude permanente. É a história de uma vida dupla marcada tanto pela culpa quanto pelo prazer. Esse livro realmente ele é incrível, não tem resenha aqui no canal porque faz muito tempo que eu li esse livro e eu tô com muita vontade de fazer releitura nessa edição da Antofágica. Agora eu vou falar dos lançamentos da editora dublinense, que tá lançando agora os livros de uma forma bem interessante, que tá por estações do ano. Então, eles já tiveram lançamento aí um tempo atrás da coleção de outono, então eles já lançam todos os livros daquela temporada, e agora é a coleção de inverno, que eles estão com alguns títulos bem interessantes. O primeiro aqui é da Bushi Mecheta, então temos aqui Cabeça Fora d'Água. Bushi Mecheta é um dos exponentes da literatura nigeriana e uma das vozes africanas mais celebradas, mas sua trajetória foi cheia de obstáculos, e é isso que ela mostra nesse livro de memórias, ao narrar desde sua infância na Nigéria até a luta para se tornar escritora na Inglaterra. Criando sozinho os filhos, Bushi joga luz em situações ficcionalizadas nas suas obras. Afinal, essas páginas demonstram quanto seus romances estão calcados em experiências pessoais, como mulher, imigrante, negra e pobre, numa Europa majoritariamente branca e marcada por xenofobia e racismo. Um livro instigante para quem está descobrindo a autora e uma leitura obrigatória para quem já conhece sua força. Eu fiquei muito interessada nesse livro, né? Porque a editora tem várias outras publicações da Bushi Mecheta, né? Como Alegria da Maternidade, como Ser Cidadã de Segunda Classe, No Fundo do Poço, Preço de Noiva e agora esse outro livro. Então a coleção tá linda, maravilhosa aí. Então é tão ótima em caso você queira completar essa coleção ou começar a ler Bushi Mecheta. Tô devendo muito fazer a leitura dessa escritora, tenho muito interesse. Eu tenho os outros livros da escritora que eu recebi da editora. Fico muito contente, mas eu acho que eu quero começar a ler a escritora justamente por isso aqui. Quando temos autobiografia assim, eu adoro fazer essas leituras. O próximo é O Gesto que Fazemos para Proteger a Cabeça, da Ana Margarida de Carvalho. Dois homens se encontram numa estrada de Alentejo, em Portugal, perto da fronteira com a Espanha, de onde ecoa a Guerra Civil. Dirigem-se para o destino, mas cada qual com seu fardo. Um carrega o peso da vingança, o outro uma carga de azeitonas. Entre dois entardeceres, a narrativa avança, sinuosa e inexorável, com uma trilha de formigas no terreno acidentado, e uma atrás da outra. E nesse magistral enfileiramento de enredos e personagens, a única constante é o inconsciente gesto para proteger a cabeça, seja da fúria do vento ou da violência humana. Achei muito interessante essa sinopse. Gostei bastante, achei, assim, tem muito a ver das coisas que eu gosto de ler. Tô com altas expectativas para essa leitura. O próximo é A Mulher de Dois Esqueletos, da Júlia Dantas. Uma mulher se aproxima dos 40 anos e se depara com questões que definirão o seu futuro. Entre elas, um dilema fundamental. Haverá espaço numa só vida para se dedicar de verdade à criação de um filho e à criação artística? Neste romance híbrido, Júlia Dantas constrói um jogo duplo no qual a ideia de ter um filho interfere nas ambições artísticas de uma escritora, ao mesmo tempo em que o desejo de viver da arte afeta suas possíveis ambições maternas. Entre dilemas existenciais e conflitos da vida prática, adentramos no espaço mental de uma narradora que é às vezes marcada pelo delírio e às vezes resultado da afiada lucidez. Nossa, tô com altas expectativas para esses lançamentos. Na coleção de outono tiveram títulos incríveis da dublinense, inclusive tem uma resenha de um que eu amei, que foi O Vício dos Livros, do Afonso Cruz. Vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Pra vocês conferirem a resenha. Só que eu tô achando que essa coleção de inverno tá se superando, tá? Porque ainda temos mais um título, tá? Doce Introdução ao Caos, da Marta Orriols. Estou grávida, não quero levar essa gravidez adiante, diz Marta para Dani. Juntos há pouco mais de um ano, eles precisam lidar com o conflito entre a decisão dela e o desejo dele, que quer ser pai. Numa narrativa que investiga o mais íntimo dos personagens, opondo perspectivas, preconceitos, instintos e visões de liberdade. Mergulhamos nos dilemas e nas consequências de uma escolha que se aproxima semana a semana do ponto em que não poderá ser desfeita. Aqui nós temos uma escritora catalã, famosa por esmiuçar experiências e comportamentos sentimentais de suas personagens com elegância e sensibilidade. Então, realmente, essa coleção de inverno tem títulos, assim, bem fortes, né, relacionados à questão da mulher, de questões voltadas à maternidade, à questão de vida. Eu tô, assim, bem curiosa
mesmo. Agora eu vou falar sobre o lançamento aí da Editora 34, uma editora super querida que eu amo acompanhar as publicações, porque eu amo fazer leitura de clássicos, eu amo ler russos, livros da antiguidade, e aqui no caso nós temos a publicação de mais um livro de Tolstói. Aqui no caso é Contos de Sebastopol. Entre outubro de 1854 e setembro de 55 houve um dos acontecimentos mais dramáticos da Guerra da Crimeia. O cerco à cidade de Sebastopol, em que o exército do Império Russo, que havia tomado Crimeia aos turcos, viu-se sitiado pelas tropas enviadas por Inglaterra e França. Um mês após o início do cerco, chega a Sebastopol um jovem oficial da nobreza russa, Tolstói, que tinha então 26 anos de idade e havia acabado de publicar seu primeiro livro. Na cidade sitiada, Tolstói percorre hospitais de campanha e os frontes de batalha, deixando seu testemunho em 3 relatos que combinam reportagem e ficção. Sebastopol no mês de dezembro, Sebastopol em maio e Sebastopol em agosto de 1855. Em prosa enxuta e viva, Tolstói se afasta dos lugares comuns, heróicos e românticos e busca traçar um retrato fiel da experiência da guerra em todo o seu caráter absurdo e irracional. Nossa, mais um Tolstói. Eu amo ler Tolstói, então vai ser muito interessante. Tô bem, assim, com muita vontade de fazer a leitura desse lançamento aí. E amei essa capa, eu amo essas capas, né? Inclusive, quando eu li o Ana Karenina, eu li na edição da 34, então eu amo ler Tolstói, principalmente saindo pela edição da editora 34. Agora vamos conversar sobre os lançamentos do grupo da Companhia das Letras e vou começar falando sobre um selo aí que eu gosto bastante, que é o da Penguin Companhia. Aqui vamos ter uma novela aí, conjunto aí de novelas exemplares do Miguel de Cervantes. Neste clássico de literatura mundial, Miguel de Cervantes mescla temas, vozes e gêneros, assim como fez em Dom Quixote, e presentei o leitor com 12 novelas, que maravilham pela sátira, reflexão e engenhosidade narrativa. Entre a publicação do primeiro e segundo volume de Dom Quixote, que eu tenho muito interesse em fazer a leitura, por sinal, tá? Miguel de Cervantes lançou em 1613 as 12 novelas aqui agrupadas, valendo dos recursos já conhecidos de sua produção literária com a mistura de gêneros e humor único característico de sua escrita, produzindo histórias que divertem tanto o leitor comum quanto aqueles mais sagaz. Então eu tenho que resolver o que eu vou começar depois de ler Miguel de Cervantes. Se você já leu, me indique aqui, tá? Ou começo a fazer a leitura de Cervantes por essas novelas exemplares, ou pego Dom Quixote. Talvez eu escolha pelas novelas exemplares porque é mais curto, né? São várias histórias, talvez seja mais interessante para conhecer a escrita do Cervantes. Mas que com certeza eu quero fazer a leitura de ambas as obras, no caso, nessa reunião de novelas, e o outro que é o Dom Quixote, claro, o grande clássico da literatura mundial. Isso eu quero fazer. O próximo título aqui é Americana, da Chimamanda, mas vocês vão perguntar, mas esse livro já não foi lançado? Sim, no caso aqui nós temos uma edição comemorativa de 10 anos da obra, então é uma edição toda especial, em capa dura. É um livro que eu ainda não li, mas eu pretendo fazer a leitura, não sei quando, mas é um livro assim que eu tô em dívida, porque realmente é um livro que eu quero muito ler. Então agora nós temos a opção brochura e agora essa edição lindona aí em capa dura, que provavelmente deve ter alguma coisa extra, algum material extra que eles sempre trazem nessas edições comemorativas. Então fica aí a dica pra vocês que são fã da escritora ou que talvez queiram começar já a ter com uma edição aí de luxo, tá bom? O próximo lançamento aqui é um que eu fiquei bastante empolgada mesmo, que é ou da Elif Batuman, algo do tipo, não sei pronunciar o sobrenome dela. Mas esse aqui é uma sequência de A Idiota. Desde que foi lançado A Idiota pela Companhia das Letras, eu tenho interesse de fazer a leitura. E aqui, ó, nós temos esta sequência do aclamado A Idiota. Celine não é a mesma caloura inocente de Harvard, mais madura, mas ainda influenciada pela literatura e pela filosofia. Ela retoma sua busca por autoconhecimento e observa atentamente suas relações com amigos, com a família e com Ivan, para assim tentar finalmente encontrar seu caminho na vida adulta. Então, talvez seja o momento aí que eu fico postergando a leitura de A Idiota. Talvez eu já pegue depois A Idiota e esse livro aqui, né, para fazer a leitura, porque realmente eu tô bem empolgada mesmo. É um livro que eu estou sempre monitorando o preço, né, eu já perdi algumas ofertas imperdíveis de A Idiota, mas assim que entrar em oferta eu faço aquisição para fazer depois essa leitura de uma vez só, que eu nem sabia que teria continuação. Fiquei bem empolgada mesmo com isso. E o outro aqui que me chamou a atenção é um que eu acho que tem tudo a ver, eu acho que é bem interessante de fazer essa leitura, tá? Um livro de não ficção, que é Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Eu gosto muito de esses temas assim, né, que eu acho que é interessante também pra gente conversar, pra gente refletir,
que é um dos livros mais explosivos do ano. A Geração Ansiosa investiga o colapso de saúde mental entre os jovens e oferece um plano urgente para uma infância mais saudável e livre de telas. As crianças e adolescentes estão em perigo. Desde o início dos anos 2010, as taxas de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais têm crescido vertiginosamente nesses grupos. Em A Geração Ansiosa, o psicólogo social Jonathan Haidt explica as causas dessa epidemia e defende uma infância longe das telas. Eu acho que é um livro bem interessante de ser lido, que, como eu disse pra vocês, de ser debatido, de ser conversado, porque realmente isso é uma questão assim a se pensar, a se conversar bastante. Agora eu vou falar pra vocês de lançamentos, dois lançamentos aí pra quem gosta de livros de suspense, de romance policial, que eu amo, que é da HarperCollins. Então eu vou começar aqui do livro da Agatha Christie, nessa coleção que eles têm trazido, né, que forma esse arco-íris lindo, e eu pretendo montar nessa coleção porque eu tenho livros aí soltos, né? Tem algumas publicações da HarperCollins, daquelas edições antigas, né, que eles faziam de boxe. Eu tenho os livros que saem da Agatha Christie pela Globo Livros, mas eu quero depois formar direitinho essa coleção do arco-íris que eu acho linda. E esse aqui é um título da Agatha Christie que eu não li e eu tenho muito interesse, que é O Homem do Terno Marrom. É um livro aqui que não vai ter nenhum dos seus detetives principais. Eu gosto muito de fazer inserir esses livros assim entre as grandes obras da Rainha do Crime aí, né? Então eu não gosto de pegar todas as suas principais, se bem que essa aqui é um livro bastante queridinho aí pelos fãs, tá? No aniversário de 100 anos de sua publicação, a Harper traz este livro emocionante da Rainha do Crime, tá? Em uma nova edição. À espera do metrô na estação Hyde Park Corner, Annie é testemunha de uma tragédia. Um homem é eletrocutado após cair nos trilhos. A Scotland conclui que é uma morte acidental, mas Annie discorda. Afinal, ela foi a única a ver o homem misterioso trajado em um terno marrom saindo às pressas do local. Determinada a desvendar o caso, sua busca leva a bordo de um transatlântico a caminho da África do Sul, onde se verá em meio a um mundo obscuro de nefastos ladrões de diamantes e outros personagens questionáveis. Então eu tô bem empolgada aí de fazer essa leitura, fazer essa aquisição, porque é um livro que realmente eu tenho vontade muito de ler. Então tava aguardando a Harper trazer esse livro para fazer a aquisição e talvez esse aí entre nas minhas próximas compras aí. Tá com grandes chances, tá? E outra aqui faz parte de uma coleção que eu tô muito de olho, que eu sempre fico monitorando quando tem essas ofertas na Amazon, né? Que eles sempre abaixam bem de preço, que é a coleção Clube do Crime. Então eles resgatam grandes escritores aí, clássicos do romance policial que estavam esquecidos ou que nunca foram publicados aqui no Brasil. Aqui nós temos Morte, Doce Morte, uma das obras clássicas da escritora Craig Rice. Entediados e sem supervisão enquanto a mãe trabalha, os filhos da escritora de romances policiais, Marison, sempre dão um jeito de se divertirem. Então, quando as crianças ouvem tiros na casa ao lado, aproveitam a chance de se iniciar a própria investigação amadora. Afinal, eles sabem exatamente o que os policiais fazem em cenas de crime, já que leram sobre elas nos romances da mãe e se resolver o quebra-cabeça, Marion vai ficar famosa e seus livros vão vender mais ainda. Porém, este caso não é uma brincadeira. O assassinato é real, as crianças terão que pedir ajuda da mãe para resolver este emblemático crime. Ou será que isso é apenas parte do plano para que ela se apaixone pelo detetive encarregado do caso? A obra que deu origem ao filme Lar, Doce e Tortura, de 1946, Morte, Doce Morte, romance que levou Craig Rice à elite literária. O livro, uma história cômica do crime que satiriza as convenções do gênero, encontra a Dorothy Park da ficção policial da forma mais divertida que se pode imaginar. E esse, se eu não me engano, é um dos títulos aí que mais me chamaram a atenção para fazer a leitura dessa coleção do Clube do Crime. Então talvez eu comece a fazer a leitura desses livros aí, já saíram pelo menos uns 5 títulos por esse título aqui. Porque realmente eu achei bem interessante a premissa. Eu nunca assisti também essa adaptação, então eu gosto muito quando tem essa possibilidade, então eu tô com altas expectativas. Agora eu vou falar sobre o lançamento aí da Intrínseca, porque, como vocês sabem, eu tô gostando muito de ler literatura asiática, focada principalmente na literatura japonesa, né? Esses livros assim, que tem uma pegada de ficção de cura, livros que tem gatos, livros que falam sobre livros, e aqui no caso nós temos um livro aqui muito fofinho, né? Que é Vou Te Receitar um Gato. Best-seller japonês chega ao Brasil trazendo história comovente e inovadora sobre como o amor de um animal pode mudar a nossa vida. No final de um beco escuro, há um prédio antigo onde funcionam vários estabelecimentos. Um deles é a clínica Kokoro, um lugar que apenas as almas que mais precisam de ajuda conseguem encontrar. A misteriosa clínica oferece um tratamento exclusivo e um tanto estranho para aqueles que chegam até lá. Gatos. Os pacientes muitas vezes ficam intrigados com essa prescrição nada convencional, mas quando
tomam o animal pelo período recomendado testemunham profundas transformações em suas vidas. Efeito colateral causado pelos gatinhos brincalhões, cativantes e de vez em quando bagunceiros. Graças aos remédios milagrosos e muito fofo, receitado pelo excêntrico Dr. Nike e sua enfermeira mal-humorada, um corretor de investimento se depara com uma alegria inesperada após ser demitido. Um homem de meia idade encontra paz no trabalho em casa, uma mãe cansada se reconecta com a filha, uma designer de bolsas aprende finalmente a relaxar e uma geisha abalada pela perda de sua gata descobre como seguir em frente. Eu tô bem animada com esse título porque eu fiz leituras esse ano bem nessa vibe, olhando para esse tema. Inclusive tem resenha aqui no canal sobre um livro que também foi lançado pela Intrínseca esse ano, que é a Incrível Lavanderia dos Corações. Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem. E eu tô achando que tem uma vibe parecida também com desse livro. Então talvez esse aqui seja uma das próximas leituras que vocês vão ver aqui no canal. Agora vamos conversar sobre 2 lançamentos da editora Aleph. O primeiro aqui é O Vampiro Antes de Drácula. Mesmo antes de Drácula, os vampiros já assombravam o mundo. Aristocratas misteriosos que seduzem donzelas indefesas, uma jovem apaixonada que posa para um retrato pintado com a sua própria vida, uma flor rara que ao desabrochar demanda um tipo bem específico de adubo. Essas são algumas das histórias reunidas em O Vampiro Antes de Drácula. A minuciosa pesquisa de Marta Argel e Humberto Moura Neto traz ao público uma visão única sobre a construção do mito sobrenatural que forjou o próprio conceito de medo no Ocidente e que se tornou um ícone da cultura pop, com nomes como Edgar Allan Poe, John Polidori, Alexandre Dumas, H.G. Wells. Os organizadores mostram o imaginário coletivo que levou à construção dos personagens mais emblemáticos de todos os tempos. E eu adorei essa capa, isso aí fica aí, diga-se de passagem. E eu achei bem interessante também esse lançamento da editora Aleph. Eu tô gostando que a Aleph tá trazendo uns títulos aí bem um pouco diferentes e tal, não tá focada só na ficção científica em si, tá trazendo outros títulos também do catálogo, não só também fazendo novas capas para os livros já publicados. Então tô gostando aí desses novos títulos. E outra aqui é Alerta Vermelho, da Martha Wells. A premiada série de Martha finalmente chega ao Brasil. Alerta Vermelho é o primeiro livro da série Diário de um Robô Assassino, atualmente sendo adaptada pela Apple TV. Qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando você pensa em um robô humanoide que hackeia o próprio sistema e conquista autonomia? Um banho de sangue? Bem, o auto-intitulado Robô Assassino de Alerta Vermelho tem outras prioridades. Mais especificamente, maratonar milhares de horas de conteúdo audiovisual em seu feed de entretenimento. Isso é claro se os humanos deixarem. Porém, ao ser enviado como parte de uma experiência a um planeta remoto, até mesmo o robô precisa trabalhar uma série de eventos misteriosos que colocam em risco os humanos que ele foi designado a proteger. Mesmo sem entender muito bem o motivo, ele agora se importa de verdade com a segurança daquele grupo irritante. E ninguém vai tocar nos humanos dele. O robô vai se certificar disso. Ao explorar os limites da inteligência artificial, intrigas políticas e questões como autonomia e identidade pessoal, Martha Wells transcende as fronteiras da ficção científica ao oferecer uma narrativa que seduz tanto entusiastas do gênero quanto leitores ávidos por uma história envolvente. Eu achei que esse livro tem um pouco de tudo, parece ter um bom humor aí. Eu gosto de fazer leituras de ficção científica, eu fiz leitura de 2 contos do Asimov no início do ano, gostei bastante, tá? Super recomendo. Então assim, eu achei esse aqui que tem uma vibe um pouco que eu tava comentando nessas leituras, que é do Homem Bicentenário, mas uma coisa ainda mais assim, com mais sátira, com mais humor. Então eu tô com altas expectativas aí com Alerta Vermelho. Gostei bastante aí do que eu li aí e que eu vi. Agora vamos falar de um lançamento da editora Planeta, que me fez lembrar de um livro que eu tô devendo a leitura há bastante tempo, que eu queria fazer essa leitura, mas entrou aí de uma forma no esquecimento. Tô falando de SPQR, da escritora Mary Bird, um livro aí de grande sucesso. Inclusive a editora Planeta trouxe uma nova reimpressão recentemente, né, com uma nova capa, e aí do qual eu lembrei na época, adicionei na lista de desejados, e aí de repente eu esqueci de alguma forma, mas aí vendo essa novidade aqui, eu relembrei e falei, não, preciso ler SPQR e depois ir para esse lançamento. Estou falando aqui de Imperador de Roma, uma história da Roma antiga. Entenda os governantes de hoje a partir dos governantes do passado. Que poder os imperadores realmente tinham? O Palácio Romano estava realmente tão manchado de sangue?
Após contar a história milenar da Roma Antiga em seu best-seller SPQR, Mary traz agora um vasto panorama de 30 imperadores que governaram o Império Romano por 250 anos. Não se trata, contudo, de uma listagem cronológica de autoridades. O imperador de Roma é sobre o que significava ser soberano. Seus poderes, sua rotina e suas polêmicas são objeto de 3 décadas de estudo e pesquisa da autora, que explora as grandes tensões do poder imperial e desmente inúmeras suposições que por muito tempo foram interpretadas como verdade. Para além das loucuras de Calígula e da filosofia de Marco Aurélio, Mary narra o cotidiano de um dos grandes momentos da história, proporcionando uma imersão no vasto Império Romano. Interessante para quem é fã, para quem gosta de literatura de não ficção, para quem gosta desse tipo de escrita, assim, tô super empolgada mesmo. Agora nós vamos conversar sobre os lançamentos aí do grupo editorial Record. Como tem bastante título aqui, vou ser mais breve aqui nas sinopses para vocês, porque elas são bem extensas. O primeiro aqui é a Receita da Esposa Perfeita. Neste romance intrigante, narrado em tempos cronológicos diferentes, uma mulher moderna encontra inspiração em anotações deixadas pela antiga proprietária de seu novo lar, uma dona de casa por excelência dos anos 50. Ao descobrir semelhanças notáveis entre a vida daquela mulher e a própria, ela começa a se questionar sua relação com o marido e o que significa ser uma esposa que luta pelo seu lugar numa sociedade patriarcal. O outro aqui é A Despedida de Flor. Eu acho essa capa lindona, hein? Primeiro livro adulto de Elizabeth Acevedo, nunca li nada da escritora, vencedora do National Book Award. A Despedida de Flor é uma história única e vívida de uma família dominicana contada por vozes de suas mulheres. Flor Marte tem um dom, ela é capaz de prever a morte. Por isso, quando decide realizar um funeral em vida para si mesma, uma festa para reunir familiares e amigos e celebrar sua longa vida, suas irmãs são pegas de surpresa. Flor previu a própria morte? A morte de alguém? Há alguma outra motivação por trás disso? Ela, no entanto, se recusa a dar mais explicações para as irmãs Matilde, Pastora e Camila. Acontece que Flor não é a única da família a guardar segredos. Matilde tenta há décadas ignorar as traições do marido, mas agora se vê forçada a lidar com a situação de seu casamento. Pastora, por sua vez, é a irmã mais reservada, mas o funeral de Flor a motiva a tentar resolver de uma vez por todas o relacionamento com Matilde. E a mais nova, Camila, normalmente esquecida pelas irmãs, decide que essa não vai ser mais o seu status na família. Então eu achei bem interessante essa premissa aqui, eu achei bem interessante essa história que mexe a questão realmente de assuntos como vida e morte. Gostei bastante, essa aqui com certeza aí tá na minha lista aí de prioridades aí de leituras. Outra aqui tem uma continuação de uma série, da série Love Light, que é no segundo livro aqui, que é O Amor de Cidade Pequena. Esse aqui eu li o livro, é uma namorada de Natal, gostei muito, foi uma leitura de Natal do ano passado que eu fiz e eu achei super lindo, super fofinho. Então pra quem gosta de romance clichê ambientado na época de Natal vai amar. E esse aqui é dessa série, né, da mesma autora. Então, dessa série que tem esses casais sempre com alguma coisa tampando o rosto deles. E aqui nós temos um fazendeiro ranzinza, uma influenciadora pragmática, uma cidadezinha cheia de gente intrometida e 4 gatinhos fofos. O Amor de Cidade Pequena é parte da série Love Light. Então, pelo que eu entendi, pelo menos esse segundo livro dessa série, também se passa em uma cidade pequena, aquela coisa assim, romântica. Eu achei muito fofo. Por fim, não menos importante, vamos conversar sobre alguns dos lançamentos da editora Darkside Books, né? Vou falar brevemente com vocês sobre alguns dos títulos, porque tem vários, e alguns deles me chamaram mais atenção, então eu resolvi separei, dei uma boa peneirada aí pra falar com vocês, mas eu vou deixar link de outros títulos aqui pra vocês conferirem também, tá? Tem aqui uma seleção aqui de livros que ele trouxeram também com esse aspecto aí de morte, que eu tava fazendo gancho aí com esse livro da Elizabeth Acevedo que eu acabei de falar com vocês. Tem aqui, ó, Lembranças Vivas do que Fomos, uma obra que atravessa a morte para dar sentido à vida. A vida e a morte, substantivos femininos dos lados da nossa existência. Uma desejamos eterna, outra que nunca venha nos visitar. Ela chega a hora marcada, às vezes para o jantar ou até para admirar ao nosso lado um lindo pôr do sol. Ela é inevitável e está em todo lugar. Notícias de jornais, posts, podcasts, cantigas de ninar e de partir o coração. E ela é que nos estimula a criar poemas, livros, filmes, jogos, pinturas até uma família. Tudo dialoga direto ou indiretamente com ela. Mas por que temer algo tão natural? Um dia ela vai nos receber de braços abertos. Achei bem interessante essa premissa aqui desse livro aqui. O assunto realmente é um assunto que eu gosto de encontrar em livros, tá? De questionamento, desses coisas relacionadas realmente à vida, à morte, a tempo. Eu sempre falo isso pra vocês, eu gostei bastante. O próximo título aqui também fazendo uma linkagem aí com esse título aí, porque quando a Dark
lança alguns títulos, eles normalmente fazem um grupo de títulos com uma temática meio que parecida, então a morte, ela é um tema comum de alguma forma aí nesses títulos que eu tô falando com vocês, tá? Nada é resto, nem tudo que resta é lixo. Nada é resto, nada é lixo quando falamos de pessoas, vidas e sonhos. Homicídios e suicídios, incêndios, inundações, acumuladores e viciados. Quando propriedades são danificadas ou negligenciadas, cabe a Sandra preparar as cinzas ou limpar a bagunça da vida ou a morte de uma pessoa. Os clientes de sua empresa de limpeza de traumas incluem agentes de lei, agentes imobiliários, executores de heranças, e organização de caridade que representam pessoas vitimadas, doentes e idosas, em casas e edifícios que caíram no abandono. Sandra ventila os odores dos residentes, descarta pornografia bizarra, fotos, cartas e os últimos vestígios de seu DNA enterrados em sabonetes e escovas de dente. Então, pelo que eu entendi, é aquela que faz aquela limpeza depois de uma cena de crime, algo do tipo. Então, vai fazer muito a questão dessa parte aí. E eu achei bem interessante, hein? E o outro título aqui, olha, Todas as Faces da Morte. Uma nova vida ao tabu da morte. A morte, esse fenômeno universal e inevitável, tem sido há muito tempo envolta um mistério tabu. Em nossa cultura, ela é personificada como uma rato, no caso, a entidade sinistra e ameaçadora. Uma presença que nos assombra e nos leva à reflexão de nossa própria mortalidade. Ao contornar este assunto, nos distanciamos ainda mais de compreendê-la verdadeiramente. E enquanto a expectativa de vida pode variar, a expectativa de morte permanece igual. O próximo título aqui, já falei pra vocês que não são poucos, tá? Caudas não naturais. Esse aqui é pra finalizar e esse aqui foi o que eu mais me interessei, tá? Falar da morte é saber que estamos vivos. Sou da área médica, mas minha função não é prolongar a vida. Em vez disso, descubro por que ela chega ao fim. Os mortos não escondem a verdade e jamais mentem. E é através de mim que eles falam. Então aqui nós temos que Dr. Richard Shepard possui uma longa e dedicada carreira como patologista forense e trabalhou mais de 3 décadas ao lado de sua grande parceira profissional, a morte. Shepard acumula mais de 25 mil autópsias em sua trajetória, sempre buscando estabelecer as causas reais da morte em casos de doenças, crimes, massacres e catástrofes. Um trabalho emocionante e desafiador, onde ele reconhece que envolve a suspensão de alguns aspectos da nossa própria humanidade. Uma profissão que se mistura a momentos chocantes da história mundial, desde a morte da princesa Diana ao 11 de setembro, e gera uma combinação única de conhecimento médico e olhar de um verdadeiro detetive. Isso aí que foi o chique mais interessante mesmo. Então, pessoal, esses foram os lançamentos do mês que mais me despertaram interesse. Vários desses estão adicionados na minha lista de desejados. Alguns eu já quero fazer a leitura o mais rápido possível para vir conversar com vocês. E eu quero saber de vocês agora aqui. Comentem, deixem nos comentários qual desses títulos mais chamaram a atenção. Quais já foram direto para a lista de desejados de vocês. Quais vocês já vão querer fazer aquisição por meio do meu link. Lembrando isso sempre para vocês, tá bom? Que vocês me ajudam bastante com isso. Então, se eu deixei de falar algum desses, de algum lançamento aqui que vocês acham a minha cara, também comentem que eu gosto muito de conversar com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa minha seleção que eu fiz. Tem bastante coisa, como vocês puderam ver, né? Tem bastante clássico, tem contemporâneos, tem muitos livros sobre morte, muitos livros bastante, assim, profundos de reflexão, tem não ficção. Como eu disse pra vocês, tem um pouco de tudo, mas lembrando sempre que são títulos que realmente têm a ver com o que eu gosto de ler, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido. E lembrando sempre também que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!